Em 22 de agosto de 1986, aldeões no noroeste de Camarões foram encontrados mortos, alguns em volta de fogueiras que ainda queimavam. Cerca de 1.700 corpos espalhados pelos vales. Não havia marcas de tiros. As roupas não estavam rasgadas. As casas de barro e palha não tinham nenhum sinal de arrombamento. A disposição dos corpos provava que não houve tentativa de fuga. Algumas vítimas caíram a caminho da porta. Outras estavam na cama, na exata posição em que dormiam. A causa da morte foi rápida o bastante para impedir qualquer reação defensiva ou pedido de socorro. Fora das casas, a escala de letalidade aumentava. Milhares de cabeças de gado caídas nos pastos. Pássaros espalhados pelo chão. O vale inteiro caiu em silêncio. Relatos das primeiras 48 horas indicam que até a atividade de insetos na área estava drasticamente reduzida. As árvores, no entanto, permaneciam de pé. As plantações de milho continuavam verdes. O que quer que tenha varrido o vale afetou exclusivamente a fauna. As poucas pessoas que sobreviveram relataram um despertar desorientado. Horas após o evento, acordaram em meio ao silêncio. Lampiões a óleo haviam se apagado espontaneamente. Ao se levantarem, muitos encontraram parentes mortos nas camas e a fauna local ausente. Os sobreviventes saíram para ruas vazias e não encontraram ninguém caminhando. A região permaneceu isolada nas horas seguintes. Não havia polícia, não havia resgate imediato. A ajuda médica demoraria a entrar nos vales. Quando as notícias chegaram à capital de Camarões, a resposta imediata das autoridades foi de contenção. A ausência de causa óbvia gerou o medo de que a área fosse o epicentro de um patógeno altamente contagioso ou de um vazamento químico severo. O exército isolou o perímetro. Para desvendar a verdade, equipes científicas estrangeiras precisaram ser enviadas à zona cega. Pesquisadores americanos, franceses e de outras nações entraram nas vilas operando sob rígido protocolo de segurança. A presunção era o encontro com um ambiente tóxico e letal. O primeiro passo foi varrer a área em busca de anomalias radiológicas. Mas os contadores Geiger permaneceram silenciosos. A leitura indicou apenas níveis normais de radiação de fundo. O foco mudou para a patologia. Amostras e tecidos foram analisados em busca de patógenos fulminantes. Os exames excluíram febres hemorrágicas ou qualquer vírus conhecido capaz de agir com aquela velocidade e letalidade. Em seguida, testaram as fontes de água e o solo das áreas agrícolas. As amostras ambientais não revelaram traços de compostos militares persistentes ou evidências de envenenamento químico nos lençóis freáticos. Dias após a mortalidade em massa, os sensores atmosféricos apontavam que o ar estava seguro. O evento não deixou resíduos persistentes. Ele ocorreu, extraiu o fôlego da área e dissipou-se, sem deixar rastro detectável para os equipamentos da época. Com os testes laboratoriais em um beco sem saída, a investigação voltou-se para as entrevistas. Muitos sobreviventes periféricos relataram ter sentido uma rajada de vento quente e um odor forte, semelhante a enxofre ou pólvora velha antes de desmaiarem. No entanto, análises posteriores mostraram que concentrações severas de dióxido de carbono podem induzir alucinações olfativas e sensação térmica irreal no cérebro humano. O calor e o cheiro não estavam no ambiente, eram o sistema nervoso colapsando. A pista que mudou a investigação veio do mapeamento topográfico. Ao registrar a posição das vítimas, os pesquisadores notaram uma fronteira geográfica consistente. Em um mesmo vale,
As pessoas e animais que dormiam nas partes mais baixas morreram em sua totalidade. Pessoas em encostas ligeiramente mais altas sobreviveram à noite. O que quer que fosse o agente letal, ele não se dispersou de forma homogênea para cima. Ele se comportou como um fluido, escorrendo rente ao chão e preenchendo o fundo da bacia. Sabendo que a massa invisível desceu de uma elevação, os cientistas rastrearam o caminho inverso. Observaram as dobras do terreno e o rastro físico de fatalidades animais nos pastos. A topografia do vale canalizava tudo de volta a uma única encosta íngreme. O topo dessa montanha abrigava a cratera do Lago Nyos. O foco no lago trouxe à tona um evento obscurecido. Apenas 2 anos antes, em agosto de 1984, um corpo de água a cerca de 100 quilômetros dali, o Lago Monum, havia vitimado 37 pessoas de forma incrivelmente semelhante. Corpos encontrados caídos em estradas baixas adjacentes, sem trauma. Especialistas investigaram Monum, mas a mecânica da morte não foi isolada com rapidez suficiente para gerar política de evacuação em áreas vulcânicas vizinhas. A ausência de resposta conclusiva abriu caminho para a magnitude da tragédia de Nyos. Quando as equipes inspecionaram as bordas, encontraram o Lago Nyos irreconhecível. Conhecido por águas azuis, ele estava turvo e com uma coloração marrom ferrugem. O nível da água havia caído em relação à sua linha normal. A inspeção descartou um mero vazamento superficial de gás. Nas margens rochosas, a vegetação e o solo mostraram forte desgaste muitos metros acima da superfície da água. O lago havia sofrido uma perturbação mecânica massiva e violenta de baixo para cima. A mecânica começou profundamente abaixo da cratera. O Lago Nyos ocupa um antigo respiradouro vulcânico, constantemente. O magma nas profundezas vaza grandes concentrações de dióxido de carbono, ininterruptamente para o leito do lago. Em ambientes não estratificados, a água de fundo circula e o gás pode dissipar-se gradualmente. Mas as águas profundas de Nyos são termicamente estáveis e separadas da camada superior. O peso imenso da coluna de água manteve o CO2 dissolvido e isolado no fundo, onde acumulou níveis extremos de saturação ao longo do tempo. Em agosto de 1986, esse isolamento falhou. A causa exata do gatilho inicial ainda é discutida. Atividade sísmica, um deslizamento interno das margens ou a simples quebra do limite máximo de saturação química da água. O resultado foi mecânico. Uma porção da água de fundo foi forçada para cima. Ao subir para áreas de menor pressão, o dióxido de carbono dissolvido efervesceu de forma exponencial. A expansão despressurizou o sistema violentamente, ejetando água a grandes alturas e forçando a expulsão maciça do gás aprisionado para a atmosfera. Sendo mais denso que o oxigênio atmosférico normal, o CO2 liberado não subiu. Ele desceu, pesando sobre o relevo e fluindo pelos vales baixos ao redor da montanha. O gás deslocou fisicamente o ar respirável da superfície, inundando habitações e campos. Sem portas quebradas e sem tiros. A causa da mortandade em massa não foi exposição a veneno tóxico, mas a completa remoção do oxigênio do ambiente. O entendimento científico confirmou que o problema voltaria. O magma subjacente aos lagos da região continuava injetando CO2 ativamente na água profunda. Para evitar o retorno do acúmulo letal, consórcios técnicos estabeleceram planos de desgaseificação contínua nas crateras de Nyos e Monum. A operação exigiu rigor logístico severo. Ancorar dutos industriais longos até o fundo de lagos que retém águas profundas carregadas de gás é um procedimento mecânico complexo. Falhas na instalação e perturbações graves na estrutura de camadas do lago poderiam gerar desestabilizações severas durante a própria tentativa de contenção. Hoje,
tubulações de polietileno descem até os leitos de Nios e Monum. O sistema utiliza a própria energia do gás em expansão para bombear a água, sustentando chafarizes na superfície que liberam o CO2 acumulado em taxas administráveis pela atmosfera. O magma nas profundezas continua operando, mas a carga química letal, agora, é extraída artificialmente e sem pausas pelo homem.